Coisas estranhas acontecem em Forest Lawn. Não se sabe exatamente como ou porquê, mas tem alguma coisa de muito errado nessa cidade. Interferências no rádio, na televisão e até mesmo nas pessoas. A cidade em si parece ser amaldiçoada. Tanto é que é muito comum as pessoas saírem de Forest Lawn a todo custo. Se afastar daquela cidade e de tudo que acontece nela. As coisas bizarras que acontecem lá estão diretamente ligadas à floresta que cerca a cidade e também dá um nome a ela. Essa floresta parece ser um portal para a chamada Dimensão Vermelha, de onde saem as entidades que assombram a cidade e que todas parecem estar trabalhando juntas, seguindo ordens de uma força maior, quase como uma mente coletiva. Ao que tudo indica, os jovens de Forest Lawn estão bem mais suscetíveis à influência da Dimensão Vermelha. Criaturas dessa dimensão são enviadas para encontrar possíveis receptáculos para propagarem os poderes da dimensão. Esses receptáculos funcionariam como agentes do caos, obedecendo às ordens dessas entidades, que são capazes de invadir os sonhos e as mentes das crianças. E tem um efeito quase de hipnose que atrai essas crianças para a floresta, onde coisas ruins acontecem. Em 1967, um investigador de Forest Lawn chamado Indrid Cold é solicitado para investigar avistamentos do Mothman em Point Pleasant. Ainda não se sabe como, mas ele foi enforcado e agora também trabalha com a Dimensão Vermelha, invadindo os pesadelos de todos os personagens. Em 1990, um garoto de 14 anos chamado Jack Adams, influenciado por uma entidade da dimensão chamada apenas de A Figura, é atraído para uma mina abandonada, sendo seguido por seu amigo Charlie Matheson. Dentro dessa mina, o Jack e o Charlie encontram uma máscara misteriosa, e por esse efeito de hipnose, o garoto Charlie coloca a máscara e desaparece. Dos colegas de classe do Jack, os gêmeos Tim e Brian Reeves decidem solucionar por conta própria o desaparecimento de Charlie, e durante essa investigação, os dois se encontram com a figura, se tornando assim receptáculos da Dimensão Vermelha. Tendo se tornado esses receptáculos, o Brian e o Tim, junto com seu irmão Aidan Klein, assumem essa missão de agentes do caos, performando sacrifícios de sangue para as criaturas da Dimensão Vermelha. Desde os anos 90, os irmãos mataram 7 pessoas. As vítimas seguiam um padrão. A pessoa era sequestrada, amarrada e tinha seu sangue drenado completamente. E era assim que os corpos eram encontrados. O caso mais notório aconteceu no ano 2000, quando Aidan Klein localizou sua vítima, uma garota de 10 anos chamada Sally Hatfield. Sally tinha se mudado recentemente para Forest Lawn, tendo ido morar com a avó depois que seus pais faleceram em um acidente de carro, onde ela foi encontrada pelo zelador da escola local, Ben Crothers, que se torna o único amigo da Sally na cidade. A Sally se tornou um alvo da Dimensão Vermelha depois de interagir com uma caixinha de música, daquelas que tem um palhacinho dentro. Depois de mexer na caixa, ela passou a ser influenciada através dos sonhos. A entidade que assombrava os sonhos da Sally era uma doppelganger, ou uma duplicata, que a Sally descrevia como uma versão ruim de si mesma. Um dia, aconselhada por seu psiquiatra, o Dr. Clarence Wilson, a Sally decide visitar o túmulo de seus pais no cemitério onde Aidan Klein trabalhava. Sendo guiado por uma entidade misteriosa, chamada Zalgu, que o Aidan acredita ser Deus, My brothers showed me the true faceless face of God. I didn't believe it at first, but when my brothers showed me the tapes, I had no choice but to believe. What are you even talking about? What is all of that stuff? Oh, it's equipment. Special equipment. It used to belong to an old friend named Luke. He's dead now. What are you gonna do to me? I am going to drink you, Sally. No. Oh, yes. I'm gonna drink your blood and the purity will flow through me. Hallelujah! No! No! Yes! It's His will! He showed it to me in my dreams. But I have to keep you alive because murder is a sin. Trust me. I know.
né? Porque aqui o Aiden é mostrado como um rapaz muito religioso. Ele sequestra a Sally para performar esse ritual de exsanguinação e parte desse ritual envolve o consumo do sangue extraído. O sequestro da Sally foi investigado pelo policial Adrian Kent e o detetive Marvin Norris. Não é explicado quanto tempo esse ritual tem que durar, né? Por quanto tempo a pessoa a ser sacrificada tem que ficar viva, mas ao que tudo indica não é para a pessoa morrer de imediato, e sim que o sangue seja colhido ao longo dos dias. Mas pela Sally ser uma criança pequena e as outras vítimas já serem adolescentes ou adultos, ela tem menos sangue. Um adulto saudável tem em média 4,5 a 5 litros e meio de sangue, enquanto uma criança da idade da Sally tem em média 2,5 a 3 litros, depende do peso. São 70 ml de sangue por quilo, se eu não me engano, mas por ela ter menos sangue, o Aiden acaba perdendo a mão e tirando sangue demais de uma só vez, e a Sally acaba falecendo. A Sally estava tendo aqueles pesadelos com a duplicata porque o Tim e o Brian estavam invocando essa duplicata que tomou o lugar da Sally quando o Aiden matou ela sem querer. Aiden, we're home. Wait, are we back at the mine? Why are we back at the mine? God, that thing is still here! But the doppelganger? No, she's out there now. You knew about that thing? How could you? We're the ones who summoned her. What? No! That thing is evil! How could you? My own brothers! Oh! You bastards! Whoops. Oh, God! Essa duplicata acaba matando a avó da Sally e desaparecendo. O Aiden descarta o corpo da Sally numa vala e ele acaba sendo pego e preso, mas os irmãos dele, junto com outros receptáculos, tiram o Aiden da prisão. Aqui a gente descobre que quem comanda a dimensão vermelha é uma entidade cósmica, e os corpos eram encontrados naquela situação por causa disso. Os receptáculos levavam as vítimas até o portal da dimensão vermelha e entregavam os corpos para essa entidade, que drenava o sangue e devorava a alma e cuspia o corpo. E eles fizeram isso com o Aiden. We're here. What is this? It's a doorway to him. Look at it. Do you see? Do you see? Do you see? God, I see. That's not God. Our God is death. And hell followed with him. Ooh, hell spat him out. Only the flesh. Now they feast on his soul. I didn't even know he had one. What's so funny? They kept the chair. 10 anos depois desse incidente, Jack Adams volta para Forest Lawn depois que a sua esposa Kate desaparece após ter ido visitar a mãe que tinha sofrido um infarto. A Kate parou de dar notícia depois de algumas semanas. O Jack já tinha começado a desconfiar que alguma coisa ruim tinha acontecido quando ele recebe uma mensagem de voz da Kate se despedindo dele. Então, ele decide voltar para Forest Lawn para investigar. No caminho até lá, ele quase sofre um acidente de carro quando tenta desviar de alguma coisa que apareceu na estrada. Não é falado explicitamente o que era, mas fica implícito que foi o Mothman que apareceu pro Jack. Chegando em Forest Lawn, o Jack reencontra um antigo colega de escola, Brian Reeves. Indo na casa da Kate para investigar, ele descobre um monte de papéis e desenhos que mostram a figura na casa da Kate. E enquanto ele investiga,
2 figuras mascaradas estavam observando tudo pela janela. Depois disso, Jack vai até a delegacia para falar sobre o desaparecimento e quem fica encarregado de investigar o caso são o detetive Adrian Kent e o sargento Marvin Norris. Eles vão investigar a casa e encontram ela no mesmo estado que o Jack tinha visto. Outros casos muito similares vinham acontecendo e o Kent desconfiava que todos estavam ligados e que tinha alguma relação com os 2 mascarados que ficavam rondando a cidade. No dia seguinte, o Jack recebe uma ligação supostamente feita pela Kate, mas era uma emboscada da figura. Uma mulher mascarada tenta atacar o Jack, mas não consegue e foge antes de ele sair. O Jack encontra também na casa o corpo de uma mulher desconhecida. Ele volta pro hotel onde ele estava hospedado e liga pro detetive Kent, que chega no meio de um episódio de Candle Cove. Uma outra ligação misteriosa explica um pouco as coisas pro Jack. Os receptáculos já estavam de olho nele e na Kate há bastante tempo, então cedo ou tarde eles iam alcançar o objetivo. E como a Kate apareceu primeiro, ela foi levada, mas tudo ia se esclarecer com o tempo, era só esperar. Enquanto os policiais investigam a casa da Kate, pela segunda vez, cai uma mensagem na secretária eletrônica de um tal Anthony Wells. Na mensagem, o Anthony, desesperado, fala que ele tá sofrendo de alucinações constantes desde que assistiu aquela fita com o Brian e o Tim. You have one new voice message from Anthony Wells, sent on Wednesday, May 5th. New message. Hey, Kate, it's Anthony again. I'm at my dad's house for the night. I haven't been able to sleep for the last week. Listen, do you remember those tapes that Tim and Brian showed us? I don't know if it's just me, but ever since we watched them, I've been having nightmares. Or at least I hope they're just nightmares. Look, I've been seeing horrible things, Kate, around every corner. I'm losing track of what's real. I don't know what the fuck to do. Just call me back, okay? I want to know if you're alright. God damn it. It can't be just me. But I pray you're not going to destroy. E parece que ele não aguentou, porque pouco tempo depois ele foi encontrado morto, enforcado em casa. A casa dele tinha os mesmos desenhos encontrados na casa da Kate, e quando os policiais foram conversar com os gêmeos, eles se fizeram de sonsos e não deram muito detalhe. Police! Yes? Hey, I'm Sergeant Norris. This is my partner, Detective Kent. I was hoping you could answer a few questions for us. Is your brother around? Might be. I haven't seen him since last night. Well, do you know where he could be? No idea. Why are you looking for my brother? We're investigating the disappearance of Kate Moore. Kate's missing? That's terrible. Yes, it is. A friend of yours, Anthony Wells, mentioned you both in a voicemail. That's why we're here. What voicemail? It was about some tapes that you showed him. Anthony seemed to think he was being followed afterwards. Followed? By who? We don't know yet. We were hoping you and your brother could help us out with that. I would like to help, Detective, but I haven't seen or heard from either of them in a long time. I just hope they're all right. Anthony's dead. Huh? How did he die? Hung himself. You and your brother haven't noticed anyone following you. No way. We would have contacted the proper authorities if we did. What was on the tapes that you showed them? Wow. Johnny Law and Nab Jones gracing our doorstep. What's the special occasion? We were hoping you and Brian could shed some light on our investigation. Ooh, what are we investigating? The disappearance of Kate Moore. Kate's missing? Yes, she is. Why don't you talk to Anthony? He always had a weird thing for her. Yeah, we tried that already. And? He's dead, Tim. Holy shit. Anthony's dead? What happened? They said he hung himself. Wait, so it was a suicide? He was found this morning, in his home. Doesn't surprise me. What makes you say that? He was a very sensitive man. He was always moping around because Kate was marrying that Evans guy. Anthony mentioned tapes that you all watched. Can you tell us what was on them? Jesus. Some kind of freaky shit. Just flashing imagery, possible snuff films.
was fucking nuts. Why would you even show them something like that? We just thought it would be fun to see their reactions. And you never experienced anything strange afterwards? Not until this very moment. You got an attitude, you know that? Your waistline is showing, you know that? O Anthony também se consultava com o Dr. Wilson, e o doutor ressalta 2 consultas em específico. A primeira, onde ele estava completamente paranoico, no mesmo estado que ele fez a ligação para Kate, e a última, onde ele estava quase em êxtase, como se tivesse entendido tudo, e que as respostas estavam na mina abandonada. Em uma dessas fitas, o Anthony menciona também o incidente com Charlie Matheson em 1990, e a investigação amadora dos gêmeos, e que tudo começou a partir dali. Os policiais vão conversar com o Jack sobre isso, e enquanto conversam, eles recebem um pacote misterioso. Dentro desse pacote tem a fita que o Tim e o Brian mostraram pro Anthony e pra Kate, que foi quando eles tiveram contato com a figura. We're getting close. Is that thing on? Yeah, I'm recording. You better be. You don't really think Slender Man is in the mine, right? Is that really a question? Who else are we gonna find? Santa Claus? You heard everything Jack said. There's no way he'd make all that up. Yeah. Plus, all those search parties just vanished and Charlie's body was never found. What if he's still in there too? Well, there's only one way to find out. Come on. Holy shit, do you hear that? Yeah, it's like a hum or something. Sounds like it's coming from over there. What is that red light? Holy shit! Did you hear that? Yeah. You pissing yourself yet? Yeah. Ooh, trembling. Dick. Let's go check it out. Dude, what the fuck is that? Some kind of portal? A portal? To what? I don't fucking know, man. I've never seen anything like it in my life. You see this freaky black ooze coming out of it? Yeah, it's like it's alive. Tim, something's happening. The whole place is shaking. Brian, look. Is that... It's him. It's him. Really? 'Cause he looks different from the way people describe him. So they got their facts wrong. Are you getting this or what? Yeah, no shit. But he's not showing up on camera. What? Are you sure? Yes, I'm sure, you fuck. He's not there. Fuck. We heard all the stories about you, man. We wanted to meet you. I can't believe you're real. People keep disappearing in this place. Where do you take them? I'll show you. Depois que o Anthony foi infectado pela presença da figura, os Homens de Preto entraram em contato com ele e deram para ele a missão de destruir os pontos principais da atividade da figura, aqui identificada como Slenderman, uma estação de rádio e uma mina abandonada. O Anthony consegue queimar a estação de rádio, mas foi morto antes que pudesse acabar com a mina. Mas enfim, acontece que os gêmeos já entraram em ação. Eles sequestram a esposa grávida do Norris e... eu não vou dar detalhes aqui porque é uma coisa bem gráfica, mas nem a esposa nem o bebê sobrevivem. E por isso, o Norris jura vingança. O cara dos Homens de Preto entrou em contato com ele de novo e mostrou uns explosivos pra ele destruir a mina. Ele pede ajuda pro Kent, mas o Kent recusa e depois o Norris vai atrás do Jack. Só que a Kate reaparece, mas ela tá fora do ar. Os três vão pra mina mesmo assim. Dentro da mina, a Kate torna a desaparecer, sendo controlada pela figura, e por causa disso, ela ataca o Jack e ele acaba matando ela em legítima defesa. Ela era uma das pessoas mascaradas, e do outro lado da mina, o Norris tá plantando os explosivos quando ele é atacado pelos gêmeos. Ele consegue matar o Brian, mas o Tim foge. O Jack fica pra trás na mina e se entrega finalmente à figura. Ele coloca a máscara azul, que tinha sido feita pra ele,
e o ácido da máscara derrete os seus olhos. What is this place? I can't move. Where am I? Now, you are home. Become the Reaper. No! Don't touch me! No! 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 Oh my God! My eyes! I can't see! I can't see! But you will. Anos depois, em 2016, a família Manson se muda para Forest Lawn. O pai, Lois Manson, arrumou um novo emprego na cidade, e a família toda foi junto. A mãe Judy e os 2 filhos, Jeffrey, de 17 anos, e Lou, de 15. Os 2 meninos sempre tiveram problemas. O Jeff tinha uns episódios de raiva e agressividade, vivia se metendo em brigas, e sofria muito bullying na escola por causa do albinismo. E o Lou não ficava muito atrás. Ele não era tão estável quanto o Jeff, mas ainda assim era um garoto meio estranho, que ainda conversa com os bichinhos de pelúcia dele e ele é bem influenciável. Isso fica ainda mais evidente quando eles se instalam na casa nova e o Lou fica quase hipnotizado pela porta do armário que foi fechada com pregos e que fica num canto do quarto novo. Logo no começo, o Jeff já começa a ter alguns problemas. Uns episódios estranhos de desmaios, dores no peito e momentos de transe. Eu creio que foi aqui que ele começou a ser influenciado pela dimensão vermelha e, ao que tudo indica, o algoz dele aqui também era o Zalgo, assim como foi com o Aiden. O Lou também começa a ser influenciado pela dimensão porque ele começou a conversar com um monstro dentro do armário dele, que ele chama de Senhor Boca Larga. No time for the youngest boy. Not even a thought spared on you. I mean, I guess not. It is fact, child. There is no room in their hearts or minds for you. What are you talking about? Mommy and Daddy, they don't really love you. That's not true. They could never love you. Their hearts are cold. No, that's not true. That's bullshit. Oh, it is very true, child. Would I lie to you? I don't know. We're friends, child. And friends don't lie to each other. E que começa a incentivar o Lou a ser violento, matar a própria família. E quando o Lou recusa, fica subentendido que o Sr. Boca Larga ataca o Jeff. Os episódios de violência do Jeff também começam a ficar mais frequentes. Ele dá uma surra feia num colega de escola que estava fazendo bullying com o Lou, e algumas semanas depois ele mata um gato no gramado da escola. E até começou a arrumar problema com uma gangue local. E enquanto isso, o Lou começa a apresentar os comportamentos cada vez mais estranhos, falando com uma voz diferente. A mãe dele desconfia que o problema é a cidade logo de cara, porque tudo começou a desandar logo assim que eles se mudaram para Forest Lawn. Quando o Jeff mata o gato, o diretor da escola flagra ele fazendo isso e toma a faca do Jeff, e por isso ele decide invadir a escola de noite e pegar a faca de volta. Mas o colega de escola que o Jeff deu uma surra flagra ele tentando pular um muro e decide se vingar, dá uma surra no Jeff com um taco de beisebol. Depois da surra, o Jeff foge e rouba a faca de um dos integrantes daquela gangue que ele começou a arrumar confusão. Ele consegue despistar os caras por um tempo, mas ele é pego por eles depois de roubar uma garrafa de bebida numa loja de conveniência. É aqui que a transformação física do Jeff começa de verdade. Ele leva outra surra dos integrantes da gangue, tendo ordens explícitas do chefe para não matar o Jeff porque ele é de menor. Mas um dos integrantes, o Paul, leva as coisas longe demais e resolve dar o próprio jeito dele no Jeff. O Paul corta o rosto do Jeff com aquele sorriso de Glasgow e depois, pra fechar com chave de ouro, derrama a bebida nele e bota fogo no Jeff. Hey, Paul, I didn't think you were gonna join us, you know?
Can't let you blokes have all the fun. That's a broken nose, all right. I did a real number on you. Don't he look just like roadkill? He's like a little deer. Broken, twisted up, barely clinging to life. Tell me, lad, you ever heard of the Glasgow smile? Or the Chelsea grin? Hey, what the hell are you doing, man? It originated in Scotland, but found its way to the streets of merry old England. Home sweet home. That's how I got this beauty mark. Hey, Paul, we've done enough. A knife, like this one, slices your pretty little cheeks from the corners of your mouth, whoosh, straight back to your ear. You ready for that? Come on, leave him alone, huh? He already learned his lesson. You're gonna be just as beautiful as I am. Oh, fuck! Don't! Oh, man. No, you stop! Stop right What the fuck is wrong with you? I was just having some fun with him is all. Leaving my mark. You see what you just did, man? You're insane! You went too fucking far this time. He's just a kid. It's over. You're right, mate. It's like Jesus said as he hung there dying on a cross. It is finished. No! Mas de alguma forma ele sobrevive, e quem encontra o Jeff depois disso e leva ele pro hospital é Sherman Wells, e quem fica no caso do Jeff, né, dessa surra, é o detetive Adrian Kent. Enquanto isso, o pai dos meninos leva o Leo para uma consulta com o Dr. Wilson, que parece ser o único psiquiatra da cidade, e lá a gente vê um pouco mais do que tá acontecendo com o Leo. Aparentemente, aqueles episódios dele falando com uma voz esquisita seria o Sully, o bichinho de pelúcia dele, que assume o Leo como uma outra personalidade, que tá tentando proteger ele do Sr. Boca Larga, mas isso não é muito mais elaborado. Nesse meio tempo, o Jeff foge do hospital e vai se vingar dos membros da gangue. Depois ele volta pra casa, mata os pais, ataca o Leo e também mata os vizinhos, incluindo os dois rapazes que deram uma surra nele na escola e uma outra família que morava do outro lado da rua, a família Miller. Mas antes que o Jeff conseguisse terminar o serviço, a polícia chega. E a única sobrevivente do massacre é a filha do casal, Jane Miller. Freeze! Drop your weapon! See you around, Jeannie. E o Leo desaparece antes da polícia chegar na casa. O Jeff é preso e enviado para o hospital psiquiátrico de Pinehurst, onde ele também se torna paciente do Dr. Wilson. Sherman Wells, o homem que achou o Jeff todo machucado, vê a notícia urgente sobre o massacre na televisão, e ele se arrepende amargamente de ter salvado o Jeff. Mas antes que ele pudesse pensar mais na situação, alguma coisa estranha acontece com o husky de estimação dele. Oh my god. Stop laughing, you freak. You devil. I should have let you die that day. It's unclear at this time if there is any connection, but police are looking at evidence that may also link Jeffrey Mason to the murders of 2 Rollins gang members earlier tonight.
We'll have all the updates about this horrific story as they come in. What the hell's going on with the signal? Hey, pipe down, Cooper. Cooper. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um rapaz chamado Tobias Adams botou fogo na própria casa. O Toby também é uma das crianças influenciadas pela Dimensão Vermelha através dos sonhos. Ele é outro guiado pela figura. Os eventos que levaram ele a esse ponto começaram alguns anos antes, quando a mãe dele, Evelyn, se casou com um homem chamado Frank. O Frank tinha começado inicialmente como um cara legal, mas assim que ele e a Evelyn se casaram, ele se mostrou um homem muito abusivo. Não só com ela, mas também com os filhos dela, o Tobias e a Millie. O Frank batia muito nos enteados, mas geralmente o Tobias se colocava na linha de frente das surras porque ele tem ICD, né, insensibilidade congênita à dor, então ele não se importava de apanhar para proteger a irmã, enquanto a irmã protegia ele do bullying na escola. Um dia, depois de um problema que o Toby arrumou na escola, o Frank descontou a raiva na Millie e o Toby cansou de toda a situação e foi confrontar o Frank. O combinado era que se as coisas ficassem feias, era pra Millie pegar o carro e fugir. E como já era de se esperar, as coisas dão errado, o Frank dá outra surra feia no Toby e como era o plano, a Millie pega o carro e foge. Mas ela acaba sofrendo um acidente na estrada, tinha muita névoa no caminho e ela morre nesse acidente, mas o corpo dela não foi encontrado. Enquanto o Frank dá o depoimento dele pro detetive Kent, que também tá trabalhando nesse caso, o Toby entrega ele pra polícia. E como o menino tá todo machucado, não tem muito como duvidar da história dele. She never should have been out there on those back roads. And in this fog. Oh, Christ. I saw the Camaro swerve and she hit a guardrail, throwing her from the car. By the time I got out of my truck and down to the river, the storm was raging, and I was too late. She was already being carried away by a rip current. No parent should have to see their child like that. So, after an altercation, your daughter Millie drove off in the Camaro and you followed her. Yes, Detective, that's correct. I see. Can you describe this escapade in full detail, Mr. Adams? My son's been having problems in school, and he's developed quite an attitude. I was upset about him getting in trouble, and it just got blown out of proportion. Of course, being a stepfather, I'm always in the wrong to these kids. Uh-huh. So, from what I understand, it was your son's problems, as you put it, that offset this whole predicament. I'm having trouble understanding how your daughter was involved in this. Can you elaborate on that? Her and Toby are close. She doesn't like him getting in trouble. It makes her, well, do shit like this. God damn it! If only she stayed home, I'd still have my little girl! Your little girl, Frank? The girl you slapped and kicked? I'm guessing you left that part out. You didn't have the guts to tell the cops what you did because you're ashamed. You fucking coward! Son, I'm not your goddamn son! Oh, Jesus, are you kidding me? You really gonna do this right now? Just tell the fucking truth, or I'm pressing charges! Hold on. Tell us what happened. The boy's not right in the head, Detective. He's on medication, but I don't think it's helping. You've said your piece, Mr. Adams. I would like to hear his side of the story. Toby, proceed. I came home from school and saw my sister Millie sitting at the bottom of the stairs. Her face was all fucked up because of this asshole. I fought with him out in the garage. He did all this to me and hurt Millie again
before she was able to get away. Lying little shit! Hey, that's enough out of you. Mrs. Adams, you've just been sitting there and you haven't said a word. Everything your son said. Is it all true? If it is, I wouldn't know. I was napping at that point. I had a terrible headache. From what I've garnered, there was quite a commotion here. I find it hard to believe you could sleep through that. Well, I always use earplugs to help me relax. I don't hear much when I sleep. No, even with earplugs, she would have heard a scuffle like that. This whole thing's ridiculous. Mrs. Adams, I'm going to ask you a personal question, and it would be in your best interest to answer sincerely. Does your husband have a history of domestic violence? Tell them, Mom. He gets a bit rough sometimes, but it's really not like that, officer. I swear. He just has a bit of a temper. Oh, that's great, Evelyn. You make me sound like a loose fucking cannon or something. Mr. Adams, your son wants to press charges on you and the details of your stories aren't lining up. So I have to take you in until we figure everything out. And believe me, I will get to the bottom of this. You can't do this. Toby isn't right in the head. You can't take his words seriously. Right now, he's the one with the nosebleed and your knuckles are bruised. I'm taking you in. Por isso, o Frank vai preso. Depois disso, a influência da Dimensão Vermelha ficava cada vez mais forte em cima do Toby. Conforme o tempo passava, os pesadelos dele aumentavam e ficavam mais reais até se tornarem alucinações vívidas enquanto ele estava acordado. E ele via as criaturas da Dimensão Vermelha que começavam a incentivar ele a ficar cada vez mais violento. A única coisa que confortava o Toby nesse meio tempo era o melhor amigo dele, Danny Crothers, e o pai dele, Ben Crothers, que eram essencialmente uma segunda família pro Toby. Além da Millie, eles eram a única coisa boa na vida dele. E foram eles que cuidaram do Toby depois da morte da Millie. A mãe dele começou a beber e parou de falar com ele, então ele estava praticamente sozinho. Mom? I was watching that. Mom, I know that we've never had the best relationship, but I was hoping we could talk about everything. What is there to talk about? Millie, for one. Millie's dead. Christ, don't you think I know that? It's been eating me alive from the inside, and I can't keep doing this. I need someone to talk to about it. I was hoping it could be you. Why should you have someone to talk to? You took my husband away from me. You took my daughter away from me. Now you want my pity? I didn't take anything from you. Frank did this. He did all of this. You're just too blind to see it. You bastard. I hope this all eats away at you. For fuck's sake, I'm your son! You should have put your foot down and gotten rid of him years ago! Yet you still pine away over him while one of your children is dead and the other one needs you. What kind of a fucking mother are you? I never wanted to be your mother. I had my daughter, and then you came and ruined everything. When I found out I was going to have a second child, I prayed something would go wrong. I never wanted you. And now, you're all I'm left with. Mas esse conforto com os Crothers acabou 3 meses depois, quando o Danny desapareceu. O Toby e o Danny tinham ido ao cinema e tudo estava normal até o dia seguinte. O Danny simplesmente desapareceu. A mãe do Toby conseguiu convencer o Ben que o Toby era o culpado pelo sumiço do Danny e, para piorar a situação, o Frank recebeu liberdade condicional. O tempo passou e já fazia 2 meses que o Danny tinha desaparecido, quando a figura invadiu os sonhos do Toby de novo e revelou onde o corpo do Danny estava. Naquela mina abandonada na floresta.
O Toby tentou dar uma dica anônima, mas não demorou muito pra ele se tornar o principal suspeito e arrumar confusão na escola por causa disso. Ele apanhou de uns garotos porque ele ficou distraído quando ele encontrou a carcaça de um gato morto no gramado. Bom, ele levou essa surra e os garotos largaram ele no trilho do trem. Antes de o trem chegar, a figura levou ele pra Dimensão Vermelha e entregou pra ele uma máscara, tornando ele oficialmente um receptáculo. Sob o controle da figura, ele voltou pra casa e encontrou o corpo da Millie enterrado no porão. O que aconteceu realmente foi que a Millie realmente bateu o carro, mas ela tinha sobrevivido. Quem matou ela foi o Frank, que depois, para tentar esconder o crime, enterrou o corpo dela no porão. Ainda sob o poder da figura, o Toby mata a mãe, o Frank e bota fogo na casa. Enquanto ele olha a casa pegar fogo, o Ben aparece, dá um sermão nele, mas acaba tendo um ataque cardíaco e morrendo nos braços do Toby. E por isso, o Toby se entrega pra polícia. Parece que a cidade já estava um caos por causa do massacre que estava acontecendo do outro lado da cidade. 6 meses depois, o Toby, internado em Pinehurst, tá recontando toda essa história dele pro Dr. Wilson. Mas enquanto o Dr. Wilson diz pro Toby que ele não é uma pessoa ruim e que ele vai conseguir se recuperar e viver uma vida normal, o Jeff dá um jeito de escapar da cela dele e atacar o Dr. Wilson e matar 2 guardas. Ao que tudo indica, amando da Dimensão Vermelha. E isso dá a chance pro Toby de escapar e se juntar mais uma vez à Dimensão Vermelha e a figura como receptáculo. E a linha do tempo de The Morgue Files acaba aqui. The Morgue Files é uma série de audiodrama criada por David e Bridget Neer e o primeiro episódio foi lançado em 2020. A série até agora tem 4 episódios, o último tendo sido lançado em 2023 e sem notícias do 5º episódio até o momento de produção desse vídeo. A premissa da série é contar uma nova versão de personagens icônicos de creepypasta, como se todas elas ocorressem no mesmo universo, no caso aqui na mesma cidade, que é Forest Lawn. Pela premissa da série, já era de se esperar que vários personagens icônicos de creepypastas fizessem aparições. Não só de creepypastas, mas de outras coisas também, outras histórias e lendas urbanas. A começar pelos protagonistas que eu já falei, que são o Toby, que é uma versão do Chick Toby, o Jeff the Killer, o Jack Adams, que é uma versão do Eyeless Jack, e a Sally. Alguns outros personagens que apareceram são o Slenderman, aqui chamado de A Figura, o Zalgo e o Sr. Bocalarga, que foram citados por nome, Jane the Killer, Homicidal Lou, o Mask e o Hoodie, que são o Tim e o Brian, eu não lembro quem é quem, a Kate como The Chaser, junto com o Charlie Matheson. Esses 4 são personagens tirados de Marble Hornets, que é aquela série baseada no Slenderman. Tem o Jack Risonho também, quando a Sally encontra aquela caixa na casa da avó dela, né, aquela caixa com palhaço, mas isso aí já é uma teoria minha mesmo, não tem muita confirmação, muita explicação se era o Jack Risonho ou não. O Smile Dog, que é o cachorro do Sherman Wells, o Mothman, Candle Cove também aparece, e a entidade cósmica que controla a Dimensão Vermelha, fica meio explícito que é Cthulhu. Com certeza tem mais coisa que aparece, agora eu não me lembro e nem tenho certeza. No caso da Sally, eles encontram o corpo de uma mulher chamada Pamela Bryant, e eu tenho quase certeza de que tem uma personagem de creepypasta que chama Pamela, mas agora eu não lembro o nome dela. Até agora são só essas as creepypastas que foram referenciadas que eu me lembro. Com certeza tem mais, mas deixei passar. Eu acho que The Morgue Files é uma das melhores adaptações de creepypasta para alguma mídia além do texto, porque isso aqui foi feito por alguém que realmente gosta de creepypasta e que tinha alguma coisa para dizer. Tinha coisa para acrescentar na lore desses personagens e coisas muito boas, diga-se de passagem. Eu acho que essa versão do Jeff é a minha favorita. O Jeff aqui é um maluco desde o começo, mas que as coisas só pioram até ele se tornar um personagem irredimível. A gente vê, né, esse pedaço da história do Jeff até ele chegar onde chegou, mas ele nunca é mostrado como um coitadinho. Ele é uma pessoa ruim desde o começo, sem desculpas. Mas ainda assim, ele é mostrado como um personagem complexo. Ele tem várias camadas de tudo aqui. Eu também gostei muito do que fizeram com a Sally, porque a história original da Sally era uma que eu não gostava muito, não só por ela ser muito mal escrita, mas também porque, em geral, eu não acho ela de bom tom. Assim, eu já falei que pra mim não existe limite na ficção, mas tem como você lidar com alguns assuntos de uma forma mais... O Toby, que
como eu já falei, obviamente é uma versão nova do Tiki-Toby, eu também acho muito boa. Eu já elogiei a história do Toby outras vezes, porque eu acho ela a mais bem escrita dessa leva de creepypasta, mas eu prefiro muito mais essa versão mesmo que não seja oficialmente o Tiki-Toby. E o mesmo vale pro Jack, porque, como eu já falei, né, ele é uma versão do Eyeless Jack, e eu acho o Eyeless Jack um caso muito interessante, porque é um personagem que realmente não tem nada. Os outros, né, o Jeff, o Toby, a Sally e os outros que aparecem durante a série, todos eles têm uma origem definida nas suas histórias originais, mas o Eyeless Jack não. Ele só aparece e rouba o rim das pessoas, e é isso, e isso dá muito espaço pra criar em cima dele. Também essa coisa de ele roubar o rim das pessoas também é mencionada em The Morgue Files, em uma manchete de reportagem do episódio do Toby, se eu não me engano, sobre alguns corpos que foram encontrados sem os rins. Tem bastante coisa nos episódios que eu deixei de fora. O Indrid Cold, que aparece nos pesadelos do Toby e do Jack. O Jack, depois de transformado em Eyeless Jack, que aparece nos pesadelos do Toby. E que o Jeff é o único personagem que não tem pesadelos. Mas a minha intenção não era contar as histórias em detalhes, e sim só organizar uma linha do tempo dos eventos, porque vocês precisam ouvir a versão original. É sério, vale muito a pena, é muito bom. Se vocês sabem falar inglês, assistam, ouçam, quer dizer, né, porque é um audiodrama. Eu sei que tem algum lugar que eles estão legendados em espanhol, então se você não fala inglês, dá pra entender mais ou menos ali com o espanhol, mas é sério, assistam, é muito bom. Tchau!